Fala, pesquisadores! Mais uma vez sou eu na voz, professor Vitor Mascarini, e hoje estou entrevistando um cara que eu admiro muito. Vocês já sabem aí, né, na arte da thumb, na descrição, um cara que é meu amigo, que eu conheço há muito tempo e que, apesar da agenda cheia e lotadíssima que ele tem, ele conseguiu, depois de muita negociação e royalties divididos, um tempinho pra gente gravar. Mas antes de chamar ele pra se apresentar aqui pra vocês, queria pedir para que vocês continuem ainda naquela força sensacional. Curta, comenta, compartilha lá no YouTube, no Spotify também. Tem toda semana tá saindo vários episódios muito bacanas, galera, de vários quadros, né? A gente inaugurou recentemente o Celeste na Voz, que é um quadro em colaboração com a Celeste Proletária, marcando aí os 10 anos de inauguração do coletivo e do time. Então, aproveitem essa novidade lá. Mas bem, gente, então a entrevista é com ele. Seja muito bem-vindo, meu amigo Digo Rodrigo Mendes, Nego Doce, o monstro. Salve, salve, máquina, Vitão tá aí, salve, salve pra quem tá acompanhando. Sérgio tá conectado com a gente aí no Spotify ou YouTube. Bom, vamos lá, sou o Digo, pra quem não me conhece, Rodrigo. Sou o Digo, mais conhecido aí aqui na quebrada do Ferrazópolis como Barbeiro Digo. E nas redes sociais como Varão Nego Doce. Influenciador gospel também, graças a Deus. Deus me abençoou aí, estou seguindo aí nessa jornada. Intercalando a vida de barbeiro com influencer. Que correria, mas vamos que vamos. É um prazer estar aqui. Já sou um admirador desse projeto, estou acompanhando desde o começo desse projeto. Estou gostando muito de ver, gosto muito do Vitão é meu parceiro há anos aí, a gente já tem uma amizade de 8 anos já, né? Uns 8 anos, né? Cara, 8 anos, já fomos sócios, né? Verdade! Uma curiosidade, nós tivemos uma marca de roupa, que assim, não vou falar que faliu é uma palavra muito forte, nós decidimos encerrar no melhor momento, né? Exatamente. E eu acho que isso engrandeceu muito eu e você aí, nas nossas profissões. Mas, galera, como tá virando de costume aqui no podcast, vou pedir pra produção aumentar a vinheta e assim que ela acabar, eu começo a entrevista com o Digo, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, estamos de volta. Digo, eu vou te fazer uma pergunta, eu faço para todos os convidados que vêm aqui, porque eu sou professor de muitas salas de ensino médio e eu queria saber como que foi o Digo, quais são as memórias que você tem do seu ensino médio, como que você lidava com as pessoas, com as disciplinas, com a escola. E se teve algum professor que te marcou nesse período aí do ensino médio, esses 3 anos? Pô, eu no ensino médio, já começa que eu não achava que eu ia ser igual eu sou hoje em dia. Eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu acho que o que eu tinha, sempre tive essa alegria, assim, mas no ensino médio eu passei por uns apertos, vamos dizer assim. Eu peguei muita época do bullying muito forte na escola. Eu não sei como que tá hoje em dia, mas eu peguei muito essa época. Então eu tinha vários apelidos. Isso que eu lembro ficava marcante, meus apelidos. Cris, Cirilo da época, o bagulho era louco. Eu não gostava do Justin Bieber, uma curiosidade. Não gostava porque era só os menininhos que tinha cabelo liso na época da escola que tinha moral. Mas de coisas marcantes, tirando essa resenha, né? Eu era uma pessoa que gostava muito de história. Então tem um professor muito marcante na minha história. Foi o professor César, que foi meu professor no segundo ano, se eu não me engano, no segundo ano, isso. Ele foi, acho que o melhor professor que eu tive na minha vida, porque ele explicava sobre história, né, era a matéria dele, só que ele explicava de uma forma que ficou tão gravado na minha mente que eu lembrava de tudo, ia super bem nas matérias, nas provas que tinham, era a matéria que eu sempre ia bem, fora educação física, né, que o pai era jogador, gostava de jogar uma bola. Então eu sempre
gostava muito da aula de história, mano. Era uma aula que me marcava e o professor César me marcou. Inclusive, eu vou mandar até pra ele estar escutando esse nosso podcast aqui. E as lembranças que eu tinha da época do ensino médio foi muito boa, assim, tirando as resenhas, as amizades. Eu tenho amizades até hoje, Vitão, da época do ensino médio, que corta cabelo comigo. Até hoje, que me ajudou lá no começo, tá comigo até hoje. Cara, que bacana ouvir essa sua experiência. Assim, a gente, né, nós temos um gap de idade, eu sou alguns anos mais velho do que você, mas eu acho que a gente ainda se enquadra na mesma época, assim, mesmo contexto de ensino, né? Eu hoje, sendo professor, eu vejo que a molecada tá... a própria questão do bullying já tá mais... Eles já entendem mais, existem a questão psicológica, né? A parada importante da hora você falar isso, porque na nossa época a gente sabia lidar daquele jeito. Porque eu tava até vendo um vídeo de um pessoal que faz vídeo da parada dos traços que a gente tinha na época da infância, a gente que é preto, tal. E aí eu vi um vídeo interessante, que era assim, tipo, o que todo preto queria mudar no rosto, tipo, quando ficasse mais velho. Por causa da parada do bullying que tinha. Mas só que hoje em dia, graças a Deus, a gente entende que a gente é bonito, quem tem um black, eu coloquei trança, da hora. Na época da escola, no passado, se colocasse era zoado, hoje em dia o pessoal já entende a parada. Isso é muito da hora, tá ligado? Eu fico muito feliz porque deu uma melhorada, tá ligado? Nessa questão do bullying, né? Porque tem muita gente que sofre com isso. Eu ainda soube lidar bem com essa parada. Sim, não, tem essa questão racial e tem outras também, né? Mas assim, como você mesmo falou, né? Na nossa época era bem mais trash, né? Bem mais hardcore. Como era praticado, enfim. Digo, você deu um spoiler para uma próxima pergunta e é bem óbvio que eu iria te fazer essa pergunta. Digo, sai do ensino médio ou foi ainda no ensino médio que você decidiu ou encontrou o caminho para ser barbeiro? Essa é muito boa. Bom, muita gente não sabe, vai ficar sabendo aqui agora a minha história. Bom, vamos lá. Eu, no ensino médio mesmo, com 17 anos, no último ano do ensino médio, eu sempre ajudava minha mãe em casa, ajudava nas paradas de casa e tal. E aí tava pensando, mano, o que eu vou fazer de faculdade? Eu já ficava pensando no meu futuro. Preciso fazer faculdade. E eu tenho eu posso falar isso, eu tenho uma meta, assim, desde que eu sou criança, eu coloquei isso na minha mente. Eu queria ser jogador de futebol. Eu colocava, plano B, se eu não for jogador de futebol, eu não vou trabalhar pra ninguém, então eu vou empreender. E a última meta, assim, essas 3 metas era jogador de futebol, se não for jogador de futebol, não ia trabalhar pra ninguém, e a última era ficar muito bem de vida. Entendeu? Tô correndo atrás dessa. E aí, eu pensei, vou fazer faculdade, no ensino médio, vou sair do ensino médio, fazer faculdade. O que eu vou fazer? Pensei em educação física. Falei, vou fazer educação física, porque é da hora, é uma parada que eu gosto, tal, beleza. Me preparei pro Enem, bonitinho, tal. Fui e fiz o Enem. Não tinha uma pontuação tão boa, porque na época da escola a situação era triste. Entendeu? O pai era bom de resenha, jogar bola, mas estudar na preguiça, só me interessava em história, que era o que eu gostava, então eu sempre fui assim. Eu sempre estudei, Vitão, aquilo que eu gosto, mano. Por isso que, graças a Deus, eu hoje em dia, né, estou aí 8 anos na caminhada aí da barbearia e, graças a Deus, sou um bom profissional, posso dizer assim. E aí, beleza. Aí fiz a prova do Enem, não tirei a pontuação boa, não consegui bolsa. Aí teve uma faculdade que eu fiz, que foi na Unip, eu fiz a prova da Unip e consegui 50% de bolsa. Falei, beleza, acho que eu vou cursar educação física. Só que nesse tempo aí que eu tava decidindo, minha mãe, um dia, tava aqui em casa, era o jogo do Grêmio. Olha que detalhe louco, o jogo do Grêmio tava passando na TV. E aí um jogador do Grêmio, o pezinho dele tava torto. Aí eu virei assim, tipo, eu tava no celular, eu olhei, eu falei, eu fiz um comentário muito natural. Eu falei, nossa, esse pezinho desse cara aí tá tortão. Aí minha mãe, hoje que você entende de cabelo? Eu falei, não, mãe, eu vejo uns vídeos assim na internet e dá pra perceber, né? Eu sempre achei da hora assim, mas, tipo, deu pra perceber que o pezinho dele tava torto. Ela guardou isso. Beleza. Ela guardou essa informação, chegou no outro dia, ela falou assim, ó, eu passei no shopping, tem um standzinho da Embeleze.
você não quer fazer um curso de barbeiro? Aí eu falei, não, meu, vou fazer o curso de barbeiro, os caras vão me zoar, pô. Nada a ver isso aí, porque na época, barbearia não era igual hoje em dia. Graças a Deus, barbearia cresceu muito. Era a transição Sim, de sim. cabeleireiro pra barbeiro, tá ligado? Que barbeiro era, tipo, uma coisa negativa, o cara ser barbeiro. Já assimilava com aquele termo do trânsito. E aí, beleza, ele ficou nisso, ela, não, vamos lá, eu te levo lá. Se você gostar, a gente coloca você nesse curso e você faz. Aí eu, tá bom, vamos lá no stand. Ele foi lá no stand, a menina explicou sobre o curso e tal. Beleza. Aí eu dei uma olhada, tal, não me interessei muito de cara. Só que eu queria um trato. Minha mãe e meu pai nunca me forçou a nada. Queria um trato com ela. Ela falou, ó, vai no primeiro dia do curso. Se você, ela me inscreveu no curso lá, tal. Vai no primeiro dia do curso, se você não gostar, você não precisa voltar. Falei, tá bom, beleza. Falei, fui com a mentalidade. Falei, tô indo fazer esse curso aí. Eu tenho certeza que eu não vou gostar, eu nem vou voltar. Sentei no fundo da sala. No fundo, Vitão, não relaxa. Falei, mano, nem vou gostar dessa parada. O professor entrou, ele jogou a apostila na mesa assim e falou, ó, eu tenho essa apostila pra ensinar pra vocês ou na prática. Vocês querem aprender o quê? Aí 22 caras tinha na sala. Os caras, não, quer aprender na prática. Ele falou, beleza, eu vou falar sobre maquinário. Mano, ele começou a falar sobre as maquininhas. Eu me apaixonei, mano. Já fui anotando as maquininhas que ele foi mostrando nas fotos. E essa maquininha faz isso, aquilo. Beleza. Segundo dia, nós já tava na prática cortando. Aí foi que eu me formei no curso de barbeiro. Aí peguei todos meus amigos lá da época da escola. Falei, ó, tô cortando cabelo, encosta. Morava no apartamento já, ó. Tô cortando cabelo no meu quarto de apartamento. Mano, e chinelando nos cortes. E foi lotando de cabelo a casa toda. Mano, uma bagunça. E minha mãe se estressou. Minha mãe se estressou. Falou, ó, não dá pra você ficar cortando o cabelo dos seus amigos dentro do quarto. E não era, tipo, muita gente assim. Só que, tipo, como eu tinha os parceiros divulgavam, eu nunca tive vergonha. Então eu cortava 1, 2 por dia. Teve um dia que eu fui na casa de um parceiro, já foi 6 caras. Cortei cabelo de 6 parceiros. Aí beleza. Aí minha mãe falou, ó, não dá mais pra você ficar cortando o cabelo dentro do quarto. Você tem que arrumar um salão. Eu falei, mano, acabei de me formar, nem sei cortar direito. Ainda fazer umas atrapalhadas. Ela, não, vou arrumar um salão pra você. Aí, beleza. Aí vou contar o início do salão já. Como que foi? Porque você faz parte disso também. Sim, sim. Eu ia te fazer a pergunta, então, meu, como foi né, escolher o salão e também como foi esse momento pra você? Porque, né, sair do quarto, como que foi, como que você reagiu na época? Porque é uma parada muito louca, tipo, eu olhar e ver que, é o que você falou, sair de um quarto e, tipo, assim, eu fazer um corre, por exemplo, eu ia cortar cabelo dos caras lá no centro, então, tipo, da minha casa até o centro, andando, eu ia andando, é mó caminhada, entendeu? Porque meus parceiros moravam no centro. Então, tipo, essa transição do quarto pro salão, ela saiu decidida, Vitão. Saiu decidida. Falou, vou arrumar um salão pra você. Saiu um dia e falou isso. Minha mãe é muito importante na minha vida, lógico, porque ela é minha mãe, mas na minha vida profissional ela tem um peso absurdo, se for olhar. Que ela que me colocou no curso. E ela que achou o salão pra eu trabalhar, que foi onde a gente se conheceu, graças a Deus, conheceu o Vital. E ela falou, nesse dia saiu tal. Aí me ligou. Ela saiu meio-dia. Ela foi fazer as correrias dela. 5 horas da tarde ela me ligou. Eu tava em casa. Eu achei seu salão. Aí uma mulher falando de fundo, não é engraçado. E a voz do meu pai de fundo. Aí eu, oxe, o que tá pegando, mano? Falei, oxe, o que eles estão conversando no fundo? Ela, achei seu salão. A mulher já tá tirando a placa aqui, ó, é seu. E eu, tipo assim, mano, não tinha R$1 no bolso. Não tinha dinheiro pra abrir salão. Na minha mentalidade era, vou trabalhar no salão de alguém, vou levantar um dinheiro. Se Deus abençoar, eu abro o meu. Mas, tipo assim, mano, nem imaginava. Aí eu, tipo, fiquei travado assim na ligação. Ela, Rodrigo, tô falando com você. Ah, o meu salão pra você. Eu falei, tá bom, mãe, fechou. Aí, beleza. Aí ela, tchau, desligou. Aí ela chegou em casa e eu fiquei sentado assim no sofá. Eu, caramba, mano. É quente que eu vou abrir um salão. E me deu um choque, assim, né? Tipo, pô, molecão, novão, mano. Eu tinha acabado a escola, mas não tinha feito 18 ainda, mano. E eu, caramba, velho. E agora? Faltavam uns meses pra fazer 18, né? Falei, beleza, vamos pra cima. Aí ela veio, explicou tudo como ia funcionar.
no salão lá, pá. E meu pai e minha mãe, graças a Deus, conseguiram me dar uma força. Eu peguei e falei, tá, mano, o que eu vou fazer? E aí me deu um estralo. Sempre fui criado, nasci na igreja. E eu ganhei uma bateria de presente. E a bateria, tipo assim, ela era semi-profissional. Então ela valia uma graninha da hora, tá ligado? E ela tava parada em casa, mano. Ela tava zero. Eu sempre cuidei bem dela. Falei, mano, vou vender essa bateria aí. Porque eu compro uma cadeira, uma bancada em espelho, uns puff e marcha. Beleza. Anunciei a bateria. E tipo assim, tudo, mano, Deus é muito tremendo. Porque eu nem demorei pra vender. Eu anunciei num dia, eu vendi na mesma semana. Tipo, demorou uns 3, 4 dias, eu vendi a bateria. Aí já entrou o dinheiro da bateria, o salão já tava, tipo... Mano, se desse pra mostrar a foto aqui de como que era, muito engraçado. Salão cruzaço, assim, tipo, tudo branco, as paredes tudo branco, assim. Eu só jogou minha placa lá e eu joguei uma bancada, que era uma porta de vidro. A minha bancada era uma porta de vidro que eu improvisei de bancada transparente. O Vitão sabe porque ele foi lá. Aí comprei um espelhinho, a cadeira. Pegamos o cartão de uma parente nossa lá, parcelei umas outras paradas que precisava, lavatório, as outras coisas lá que precisava, iluminação e tal. E marcha, caí pra dentro. Com dívida. Comecei com dívida. Comecei devendo. Aí falei, mano, beleza, vou pra cima. Aí eu vou te contar a primeira semana. Eu vou te contar só a primeira semana, pra não ficar longo. Mas a primeira semana é muito engraçado. Beleza, abriu o salão num sábado, caiu o dia. Fechou. Primeiro dia. Sabadão, pá. Já cortava o cabelo dos moleques no quarto. Lembre disso. Os parceiros que cortavam comigo no quarto foram no salão. Tem um parceiro meu, Luiz. Ele foi no salão, tá, pô, de da hora. Abriu, inauguração, primeiro dia, tal, beleza. Vamos cortar o cabelo do Luiz. Eu sempre passava 2 em cima e 1 do lado. Beleza. Tô lá conversando, tal. E tipo assim, mano, tava meio nervoso primeiro dia, tal, mas já cortava. Fui passar 2, o pente soltou. Abriu um buraco no meio da cabeça dele. Na 0. Primeiro dia do salão. Ele estava em 3, né? Tava um outro amigo meu, o Léo, que cortava comigo. E um outro parceiro, o Caio. Eu acho que o Caio ia cortar. Ele ficou olhando assim. Ele até desistiu. Aí o parceiro, tipo, ele usa óculos. Aí eu falei, nossa, Luiz, você não sabe o que eu fiz, mano. Caiu o pente. Aí ele usa óculos, ele não enxerga muito bem. Ele olhou no espelho, ele, não, tá suave. Eu falei, coloca o óculos. Quando ele colocou o óculos, ele, eita, Digo, o que você fez? Tive que rapar a cabeça dele na 0, mano. Primeiro dia, já fiquei mal, tal, beleza. Mas meus parentes foi tudo, tal. Cortei um cabelo que era, tipo, de cliente, assim, de fora, tal, beleza. Aí, no outro dia, eu falei, não, sabadão foi um sucesso. Na segunda, eu vou abrir o salão. Já vou estralar de cortar cabelo. Beleza, abri 9 horas. Abri 9 horas, já veio um menino com a mãe. A mãe dele, tá, a gente tava esperando abrir aqui. Eu falei, que da hora, mano, já vou cortar um. Aí cortei, beleza. Fiquei lá, Vitão, sentado a manhã toda, a tarde inteira. Nada, entrou ninguém. 6 horas da noite entrou mais um parceiro, que é o Fiuso, que ficou comigo, sendo meu cliente há anos. Hoje em dia ele mora... Fiuso jogou bola com a gente até. Hoje em dia ele tá morando na Austrália. E aí ele cortou comigo. Aí, beleza, deu uma moral, tal, nós trocou uma ideia, atendi 2 clientes. Aí na terça, atendi mais um. Na quarta, atendi mais um também. Aí na quinta, cortei 2 cabelos. Aí foi indo assim, aí a semana tinha sido boa, assim, né? 1, 2, eu falei, não, vou estourar. No sabadão, cortar um monte de cabelo. Chegou no sábado, cortei 1 cabelo. Ainda cortei mal o cabelo do cara, não gostei, o cara não voltou. E aí que vai entrando as inseguranças, né? Importante falar sobre isso, porque aí você começa a se perguntar se é certo o que você fez, né? Mas como eu tenho muita fé em Jesus Cristo, muita fé em Deus, eu lembro que naquele sábado eu cheguei, dobrei o joelho, orei, pedi pra Deus nunca mais ser assim. Um sábado que todo sábado do salão eu queria que lotasse. E de coração mesmo, a gente tem, eu separo o dízimo, né? A gente fala sobre dízimo. Meu entendimento sobre dízimo é nada sobre a igreja roubar, nada disso. É sobre a palavra que está escrito na Bíblia. Costumo seguir a Bíblia, minha fé, né, mano? Respeito quem que pensa diferente, tranquilo. Separei o dízimo lá daquele corte. E aí, mano, Deus foi fiel comigo, porque sábado sempre foi o dia que lotou, mano.
E, tipo, depois disso, no sábado da outra semana, eu cortei bastante cabelo pra começo. E aí foi lutando. Eu lembro que o dia que eu atendi mais cliente no começo, assim, o dia que eu atendi mais cliente foi num sábado. E aí ficou marcado isso pra mim. Então, esse foi meu começo, né? Cara, que bacana, que bacana. A gente, pô, nunca tive a oportunidade assim, de perguntar, não sabia essa história do curso da Embeleze, já imaginava que sua mãe e seu pai tinham dado essa força inicial, né? Tenho a satisfação de conhecê-los também. E, cara, eu lembro, assim, é legal a gente contar o dia que eu te conheci, porque foi um dos dias mais engraçados da minha vida, porque eu simplesmente tive a brilhante ideia de fazer a minha companheira, né, minha esposa, a Maria, do dia pra noite ela aprender a fazer disfarce. E aí pra mim devia ser a coisa mais simples. E, ela simplesmente não conseguiu fazer um disfarce. Eu esperava que ela conseguisse fazer. E aí eu vi você lá, né, eu morava quase em frente ao salão. Vi você lá, de fato o salão bem simples, essa é a palavra, é a melhor palavra que a gente pode usar. Porque o salão ele era simples. Sim. E aí eu lembro que eu cheguei lá, oi, tudo bem? Pô, dá pra cortar? Ó, e aí eu lembro que tipo assim, eu também tava com vergonha da situação, mas eu falei, ó, eu pedi pra minha na época ela era minha namorada, isso, cortar assim, ela não sabe, aí eu lembro que você rachou o bico, mano, e ali a gente já virou amigo mano, pra vida toda, mano. Muito louco. E esse dia eu tô rindo porque eu tô lembrando. Aí eu vou citar uma coisa que eu não posso deixar de citar isso. Eu tenho que dar um salve. Se ele ouvir, mano, vai ouvir. Se ele não ouvir, tá suave também. É o Bruninho, muito importante. A primeira pessoa que trabalhou comigo. Eu, nesse inteirinho do começo, eu panfletava. Eu não cheguei a te dar panfleto, porque você chegou, né? Você chegou lá com o cabelo daquele jeito do nada, eu vou contar sobre isso. Então também uma coisa importante, no começo eu panfletava. De vez eu ficava sentado dentro do salão esperando o cliente, eu já ia pro outro lado da rua, que passava mais gente, entregava os panfletos. Eu entreguei o panfleto pro Bruninho, que depois ele virou barbeiro lá, começou a trabalhar comigo, e graças a Deus hoje em dia ele tem o salão dele também, e tá na correria. Então um salve pro Bruninho se estiver ouvindo. E sobre você, muito engraçado, eu dou risada porque eu lembro como que estava o estado do seu cabelo. Claro que você falou, você achou que era a coisa mais fácil do mundo, só que não é tão simples assim. E eu ri muito, a gente nem se conhecia, eu já tava rindo. E eu lembro que é igual, né, os tatuadores falam, né, quando vai arrumar tatuagem tem que cobrar mais caro. Barbeiro também, porque quando pega nessa situação, dá mais trabalho pra gente fazer, mano. Fica mais difícil pra gente arrumar o disfarce. E eu lembro que você chegou, a gente já deu risada, a gente já trocou uma ideia. Eu lembro que, tipo, de primeira a gente já trocou uma ideia. E tem uma história marcante nossa, não sei se você lembra, do seu trabalho, de um antigo trabalho seu. Que você tá numa situação lá não tão legal no trabalho, porque não estavam sendo honestos com você, e eu lembro que isso estava te estressando. Eu lembro que eu lancei a palavra sobre a sua vida. Eu lembro que eu falei, ó, pode ficar em paz, que você vai ser mandado lá, você vai sair dessa situação, vai tudo te resolver. Que eu lembro que isso tava, mano, nossa, te agoniando. Você ia cortar lá e resenhava, quando você tava nessa época aí, você ficava até quieto. Sim, não, eu lembro. Bom, é uma curiosidade também, eu nunca contei assim no podcast, até porque eu que entrevisto e ninguém me entrevistou, mas assim, eu trabalhei 4 anos na indústria, o jovem aprendiz, operador de máquina, e nessa época a empresa tinha ido lá pra Jundiaí, e eu fazendo faculdade, eu tinha acordado, né, um acordo de cavalheiros, e quando os nossos superiores fazem e firmam esse acordo, o que você espera da pessoa? Pô, que ele foi homem pra firmar o acordo, ele vai ser homem pra cumprir. Ele vai, exatamente. Não quero ser machista na fala, mas assim, né, o cara apertou sua mão ali e vai eles cumprir. Não cumpriram esse acordo era simples, era só me mandar embora. E eu lembro que o dia que eu fui mandado embora foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro dele. Eu acho que tá assim, esse dia que eu fui mandado embora,
Libertadores do Corinthians, depois o Mundial e depois meu casamento, Isso. o nascimento da minha filha. Mas Vai tá aí nesse subindo o top 5. topo, né? Casamento E a- indo pra baixo. E eu lembro também, pegando o gancho, né, que aí Sim. saí desse trabalho, fui trabalhar em outro e depois me candidatei para uma vaga de estágio numa empresa que eu até trouxe outros entrevistados aqui, né, recentemente. Nossa, que legal. E aí eu lembro que eu comentei pra você, falei, eu vou comentar só pra você, eu me inscrevi lá, mas é um negócio tão absurdo essa oportunidade, que é assim, não é que é difícil, é um negócio de outro mundo, assim, é muito Isso. absurdo. Não que eu não acredito no meu potencial, mas, cara, se desse certo, e aí eu consegui passar enfrentando um Passou monte de também. candidato aí, candidatos que estavam fazendo intercâmbio na Bélgica, eu lembro até hoje. Isso, eu lembro também. Eu acho bacana que eu participei desses momentos. Isso que eu acho legal. Tipo, eu falo que a barbearia, o que vai além de dinheiro, é essa conexão que a gente faz de amizade, de irmandade com as pessoas. Que eu lembro que você, quando você foi mandado, no mesmo dia você falou, ó, se eu for mandado embora, eu vou ver aqui no salão de contar. A felicidade do Vitão era impressionante. Aí a vaga, ele tava, digo, é muito difícil, sabe? O Vitão, você vai passar, mano, você vai conseguir. Passou também, né? Fez uma festa. Isso que é da hora, né, mano? Sim, sim. Digo, já pegando o gancho, cara, quero te fazer uma pergunta. A gente entendeu aí o seu começo, entendemos sua parte no ensino médio, o seu histórico no curso lá da Embeleze, você abriu a barbearia, mas vamos pegar um contexto um pouco mais pra frente, né, na qual a barbearia já começou a ter bastante movimento. O nosso querido amigo Bruno, que você citou, que é meu amigo de infância, né? Até coincidentemente a gente estudou junto, e aí eu lembro que na época, assim, quando eu vi que ele tava trabalhando com você, minha mente explodiu, que eu falei, nossa, que legal. E cara, foi um fenômeno, porque você, assim, depois teve aquele boom de barbearia, e aí todo mundo começou a abrir barbearia, mas você foi, pelo menos ali do nosso bairro, você foi o primeiro, a barbearia começou a ficar extremamente lotada, você começou a ter que marcar o horário para as pessoas cortarem, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, o corte de cabelo para nós homens, claro, para as mulheres é super importante, tem toda uma questão, mas como que você vê o corte de cabelo na questão cultural e também de identidade de uma pessoa? Então, por exemplo, assim, quando a pessoa precisa mudar, ela vai te procurar. Então, assim, olha a responsabilidade que você tá nas mãos. Então, assim, às vezes a gente trata um corte de cabelo só como vai. Não, mas às vezes, a pessoa acordou e você me conhece. Eu já deixei o cabelo crescer 1000 vezes e já passei a maquininha 1000 vezes. Então, como que é essa sensação pra você, essa responsa? E como você vê o corte de cabelo fazendo parte, assim, da identidade masculina, né? Do cuidado masculino, da higiene. Qual que é a sua visão? Você que é um excelente profissional, uma referência nessa área. Boa pergunta. Vamos lá, a área da beleza, ela vem num crescimento gigantesco de 2017, 18 para cá. O cuidado, o autocuidado, ele tá absurdo, né? A gente vê até na área da estética e na área da saúde. Acho muito interessante, legal, que tem muitas pessoas correndo, fazendo academia, cuidando mesmo da saúde. Fico muito feliz por isso. E a estética está envolvida nisso. O corte de cabelo, eu falo que não é só um corte de cabelo, ele é uma terapia. E ele é uma elevação da sua autoestima. Então a responsabilidade, respondendo a sua primeira pergunta da responsabilidade para nós, barbeiro. A minha responsabilidade sempre foi, o dinheiro ele é uma consequência. O meu compromisso é, você pediu tal corte de cabelo, você pediu para sair bonito. Por isso que o nosso lema da barbearia digo, entre feio e saia bonito. Esse é o nosso lema. Então eu sempre me preocupei em entregar o melhor trabalho para o cliente do jeito que ele quer. Então eu nunca me prendi a tempo. Eu tenho que cortar muito rápido. Não, eu me prendia a entregar um bom trabalho. Lógico que com a prática eu comecei a cortar muito rápido, já entender o que o cliente quer e desenrolar. Então, assim, eu acho muito legal porque o pessoal chegava com uma foto de cabelo e falava, Digo, dá pra fazer? Eu sou bem sincero, dá pra fazer assim, mas assim fica legal. Porque eu acho que o cliente tem que ter, a gente zoa muito, brinca com o negócio de visagismo. Mas o visagismo, ele tem que estar implantado no barbeiro. Porque você tem que fazer realmente um corte mesmo que combine com o rosto, com a estética da pessoa,
o estilo da pessoa, a barba adequada o estilo do cliente. Então eu vejo que essa área da estética da barbearia, não só da barbearia, ela tá crescendo e vai crescer muito mais. Porque, graças a Deus, hoje em dia as pessoas são mais vaidosas. E isso é bom para o nosso negócio. Que a parte da barbearia, ela precisa que as pessoas sejam cuidadosas sim. Então você vê que homens que cortavam cabelo uma vez por mês, hoje em dia corta quase toda semana. Entendeu? Aumentou muito. Homens que, detalhes bestas, não fazia sobrancelha. Então deixava a sobrancelha juntar no meio aqui, sim, símbolo da Hollister. Hoje em dia faz uma sobrancelha, faz uma limpeza de pele, entendeu? Então esta área da barbearia eu acho legal que ela, além de você trazer estética, é o que eu falei também, né? Só recapitulando o que eu falei, ela também é uma terapia. Porque tem muito cliente que eu vejo que eu tenho aí contato há 8 anos, mudou muito através de uma conversa que teve na barbearia, através de uma risada que a gente consegue tirar do cliente. Porque a nossa barbearia tem esse lema, né, de entre feio e saia bonito, e o lema é que a gente é uma família e que a gente tem que fazer as pessoas darem risada. Então é sempre muito animado, uma resenha sadia. Eu acho muito legal isso também, porque é uma coisa que elogiam muito a gente respeita muito, porque, lógico, tem mulheres que vai no salão levar os filhos, a gente respeita muito ali o ambiente, é uma resenha saudável, onde até as mulheres que vai levar os filhos, às vezes fica meio desconfortável de estar numa barbearia, consegue se sentir à vontade, e os homens também, o pessoal mais velho, jovem, adolescente. Então a barbearia pra mim ela engloba tudo isso. Você perguntou sobre a estética, mas pra mim é tudo isso que engloba nessa área da beleza, da barbearia, onde eu atuo hoje em dia. Então, Diego, aí agora a gente entra num outro campo, tá? Que eu tô muito curioso para saber de você. Eu acredito que eu acompanhei ali no início. Você começou a fazer alguns vídeos ali para fomentar a barbearia. Mas, cara, como que surgiu aí o Varão Nego Doce? Porque hoje você é um fenômeno das redes sociais. Pô, vídeos super engraçados, mas você leva o lado cômico aí até da questão gospel, né? E conta pra gente como que tá sendo viver isso, colher esses frutos, até porque você hoje já consegue atingir públicos gigantescos, claro, com mérito no seu trabalho. Então como que é agora ser um influenciador, ser o nosso querido Varão Nego Doce? Pô, muito bacana você entrar nesse assunto. É uma parada que é o que você tinha falado sobre ser genuíno até. Uma coisa que foi muito natural, mano. Eu tenho um pensamento comigo assim, quem quer fama, você não consegue status, você não consegue. Se você ficar correndo atrás disso e atropelar, passar por cima de pessoas, passar por cima da sua própria identidade, você não consegue isso. Por que eu tô falando isso? Porque foi muito natural. Tipo assim, não tem um segredo pra isso que aconteceu. Lógico que hoje em dia eu entendo como a rede social funciona, como é que você consegue atingir certos públicos, mas, mano, do começo mesmo, tem uma curiosidade muito louca, que tem umas pessoas que não sabem, eu vou falar ela. Bom, eu comecei fazendo vídeo pra barbearia, porque no meu pensamento foi o seguinte, eu sempre quis trazer cliente pro meu salão, sempre pensei na questão do empreendedorismo, de crescer no meu mercado de trabalho. Então eu pensei, quando surgiu o Reels no Instagram, eu comecei a fazer vídeo de meme na barbearia. Porque antes era só vídeo no TikTok. E o Reels, o que aconteceu? O Instagram viu que o TikTok tava estourando, eles jogaram o Reels pro Instagram. Então eu fui lá, joguei um vídeo de um corte. Aí eu vi que pegou 1000 visualizações. Eu falei, nossa, mano, 1000 pessoas viu esse vídeo, era um vídeo de corte e tal. Eu, caramba, bacana, já joguei outro. Aí pegou 500 visualizações. Pra mim era muito, tipo, e é muita pessoa. Coloca 1000 pessoas num lugar só, 500 pessoas é muita gente. Eu falei, nossa, que bacana. E aí eu fiz um vídeo com o Bruninho, numa resenha. O primeiro vídeo é muito engraçado. Nossa, a gente andava igual jogador. Tipo, do nada a gente tinha essa resenha lá na barbearia, de vir na passada igual jogador. Aí a gente tinha feito esse vídeo. Eu falei, Bruninho, vou jogar esse vídeo no Instagram, mano. E aí eu peguei e falei, mano, meus amigos pesando na minha, joga uns vídeos no seu pessoal também e tal.
Aí eu falei, mano, aí eu tinha postado esse vídeo já comecei a ganhar seguidores. Falei, beleza, vou começar a postar uns vídeos no meu pessoal além da barbearia. E aí eu comecei a postar, tipo assim, mano, umas paradas que se eu olho no começo, eu puxei lá, dá até vergonha, mais ou menos. Porque é o começo, né? Tipo assim, você não sabe muita coisa. Eu já sabia algumas coisas referente aos vídeos da barbearia. Mas o meu pessoal, eu fiquei meio perdido no começo do que fazer, mano. Aí eu falei, não, beleza, mas eu vou entendendo como que é aqui o que eu tenho que fazer. Eu falei, mano, aí eu coloquei na minha mente. Falei, meu, se for pra eu viralizar dos vídeos, eu tenho que viralizar com a minha essência. Tipo, do jeito que eu sou, alegre, gosto de dançar, de me comunicar com as pessoas, e sou evangélico, sou da igreja, então, tipo assim, vou fazer vídeo nesse contexto. Beleza. Lancei um vídeo, outro, tal. Eu lembro que, tipo assim, mano, não demorou, tipo, no meu pessoal foi, tipo assim, digamos que eu lancei uns 5 vídeos. No sexto vídeo, tipo assim, eu lançava, eu lançava, acho que, eu postava um vídeo, ficava, tipo, uns 3 dias sem postar e postava outro. Fazia, tipo assim, né, comecinho. Aí eu lembro que eu tava no churrasco, aniversário de um amigo meu, do Iguinho, do Igor, que é barbeiro, que trabalha comigo. E aí tinha uma dancinha que eu fazia no salão da música Tá Ok, é um funk. Eu fazia essa dancinha lá, se tocasse essa música, mas tipo assim, na resenha, pros moleques, não ia saber que eu fazia essa dancinha, dava risada e ficava nisso. Aí nós tava lá no churrasco e tal, tocando um som, aí colocaram essa música. E aí o parceiro meu, RJ, Reinaldo, grande parceiro meu, falou assim, Digo, olha lá a música, faz a dancinha lá e tal. Aí eu falei, mano, vou fazer, tipo, o churrasco lá lotado, o pessoal da família dele lá e tal, aí todo mundo sentado. Aí ele, não, mas vamos gravar, pô, vou gravar, você fazendo essa dancinha. Aí, tipo, o parceiro começou a gravar. E aí eu, beleza, tava na caixa de som assim, mano. Aí eu peguei e dancei, então, fiz a dancinha lá que eu sempre fazia, mano. Tipo, que eu escuto música, eu viajo, eu começo a dançar, parece que tá só eu e a música. Dancei e tal, gravaram. Ficou super legal, fizemos uma resenha lá, passou. Aí me mandaram esse vídeo. Aí eu olhei o vídeo. Falei, mano, dá pra eu jogar esse vídeo no TikTok. Só por que eu falei, vou jogar no TikTok? Porque eu tava dançando um funk. A minha mãe é evangélica, é da igreja, pastora. E ela é muito, tipo, chata, assim, ela sempre pegou o nosso pé com música, assim, jeito dela, né? Falei, pra minha mãe não ficar enchendo o saco, eu vou jogar no TikTok. Ela nem mexe. Falei, mano, vou jogar lá mais um vídeo. Aí eu peguei, tava indo deitar, tal, aí me veio na mente assim, ó, coloca tal legenda, que foi a legenda que eu coloquei no vídeo. A legenda é, quando me convidam pra ir no churrasco, eu prometo que vou me comportar. Aí eu no churrasco, dançando, quebrando tudo, né? Joguei no TikTok. No meu pessoal, não tinha estourado o vídeo sozinho. E antes disso no TikTok lá, eu tinha jogado um vídeo dançando de Cristo também, o vídeo de Cristo, joguei no TikTok, joguei no Instagram, ele pegou um número legal, só que eu não ganhei seguidor lá. Beleza, joguei esse vídeo. Mano, quando eu joguei no TikTok, Vitão, eu nunca vi isso na minha vida, assim, tipo, foi papo de, em um dia ele pegou 1 milhão, um dia. E eu comecei a ganhar seguidor disparado no TikTok, disparado. Eu, meu Deus, mano. Eu postei 2 horas da tarde, ficou marcante na minha mente. Entrei à noite e já tava 1 milhão. Eu falei, mano, meu Deus do céu, e agora? Um monte de comentário e tal. Eu falei, mano, é um vídeo dançando. Eu só pensava na minha mãe. Eu falei, nossa, se chegar na minha mãe, ela vai encher o saco. E beleza. Aí foi indo, ganhando seguidor lá, através desse vídeo e comentário e tal. E eu falei, mano, e aí eu demorei 1 semana, Vitão, pra postar esse vídeo no Instagram. Eu falei, mano, esse vídeo tá estourado lá. Eu cheguei nela, falei, mãe, olha o vídeo que eu fiz aqui, mostrei pra ela. Ela, que é isso, menino? Eu falei, ó, fiz esse vídeo, pegou, já tava com 1 milhão e pouco lá no TikTok. Falei, pegou tudo de visualização no TikTok. Eu vou jogar no Instagram, mãe? Eu falei assim pra ela, mas só por jogar, porque eu tô sem vídeo pra postar, mas nem vai pegar lá não. Tipo, o pessoal nem vai engajar. Eu falei assim pra ela. Beleza, Vitão. Beleza, pô. Joguei lá. 5 milhões de visualização no Instagram. Ele pegou. Eu ganhei 20 mil seguidores no Instagram através desse vídeo. Foi aí que eu comecei a ser influencer no Instagram. Você acredita? Não tem nada a ver com o contexto de vídeo que eu faço hoje em dia. Eu comecei a ser influencer assim. Peguei 20 mil seguidores lá. E aí começou essa trajetória. Só que é o que eu falo. Uma coisa legal também. Serve pra quem tá escutando.
Quando você faz vídeo pra internet, você tem que entender que não é todo vídeo que você vai viralizar. Primeiro ponto. Você tem que entender que quem tá ali quer ver certo tipo de coisa. Tipo, a pessoa começou a te seguir, começaram a me seguir porque eu dancei lá no churrasco. Então, as pessoas queriam ver eu dançando direto. Era isso. Só que eu fiquei pensando, como eu vou ficar dançando em vários churrascos? Foi aí que eu tinha 20 mil seguidores, me deu uma brisa na mente, porque eu falei, mano, o que eu vou produzir de conteúdo? Eu, tipo, tinha estourado, Vitão, mas eu tinha uma base da barbearia, mas não tinha a base de influenciador, de entender o que é o Instagram. Não tinha, mano. Então eu fiquei com 20 mil seguidores, perdido no meu Instagram. E aí, tipo, eu postava vídeo X, vídeo Y, não andava. E tava, tipo, fugindo da minha essência já. Teve esse período aí que muita gente não sabe. Até um dia marcante, que eu fui pro acampamento da igreja. E eu já tinha lá os 20 mil seguidores e tal, tinha batido e tal, e tava ainda perdido nos vídeos. E tava lá no acampamento. Voltei do acampamento, minha cachorra faleceu. Minha cachorra infelizmente faleceu. Fiquei sabendo dessa notícia lá no acampamento da igreja. Cheguei aqui, ela não estava mais entre nós, infelizmente. Mexeu muito comigo, porque era como se fosse minha filha. E aí eu tava muito desanimadíssimo. E aí o Já falou pra mim assim, ó, vamos gravar, irmão. Vou ir na semana, lá na sua casa pra gente gravar. E aí a gente vai lá na sua igreja e grava uns vídeos, grava todos os vídeos que eu te mandei, mano. Ele me tinha mandado um monte de vídeo referente a tema gospel mesmo. Ele falou, mano, aí você grava, eu gravo esses vídeos e você edita. E tipo, ele me deu uma levantada, assim, porque eu tava bem desanimadão. Aí ele veio aqui em casa, gravou um vídeo com a minha mãe e eu, tal. E aí ele pegou e falou assim, mano, tem esses vídeos aqui pra gravar. E todos eram de terno. Aí eu falei, não, visão. Aí eu lembrei que, tipo, o Luca, que trabalha comigo, outro barbeiro, ele falou pra mim assim, Digo, grava vídeo de Nego Doce. Ele falou só isso pra mim. Aí ele mandava uns vídeos de Nego Doce. Porque eu tava perdidaço, né? Ele grava uns vídeos de Nego Doce. Aí o Já chegou aqui e falou, mano, tem esse vídeo de varão pra você gravar. Aí eu juntei na mente que eu tinha que gravar essa parada de Nego Doce e essa parada de varão. Aí na minha mente, assim, que em casa mano, e se eu gravar o varão Nego Doce? Não existe. E até hoje não existe. Tipo, eu sou o único que faz isso. E teve outras pessoas que já fez vídeo, né? Tipo, de varão Nego Doce. A musiquinha que eu uso, todo mundo fala quando começa a escuta ela, já lembra de mim. E aí foi que eu falei, mano, eu vou fazer isso. Eu falei pro Já, se eu fizesse varão Nego Doce. Aí ele, mano, não tem, né? Falei, não tem. O primeiro vídeo, Vitão, muito engraçado. É só eu no vídeo. Ele me gravou assim. E eu fazendo as paradas, os gestos, tal, piscando pra câmera. Eu só coloquei assim, varão Nego Doce e a musiquinha. O vídeo pegou, acho que esse vídeo deve ter umas 300 mil visualizações. Por aí. Foi o primeiro que eu postei. Ele já estourou assim, já explodiu. Aí eu, caramba, mano, que da hora. Aí eu fui, falei, não, peraí, se eu colocar as cantadas de um varão Nego Doce? Aí peguei as cantadas no Google mesmo, tipo, da igreja assim, sabe? Pum, joguei, Vitão, mas 100 mil. Aí joguei um outro vídeo, mas não sei quantas visualizações, enfim. Aí meu Instagram começou a andar, seguidor, comecei a ganhar seguidor. E aí o pessoal já começou a, mano, comentar tal. E aí, tipo, foi indo, mano. Aí eu fui entendendo, eu falei, não, essa é a minha essência. Realmente, fazer vídeos voltados ao meio gospel. E aí criei esse personagem e aí fui aprimorando ele. E aí fui criando mais trejeitos dele também. E o varão Nego Doce, pra quem não sabe, vou contar o que é o contexto dele. É os varões que tem na igreja, e não envolve só ser Nego Doce. É os varões que tem na igreja, e é os varões que, tipo, é o que eu falo, que é os varões que tá sempre atrás das varoas, sempre atrás das menininhas, entendeu? É os varões que nem presta atenção na palavra, tá só de olho na irmã que tá do lado, entendeu? Ele é baseado nisso, porque eu sempre vi isso na igreja. Então eu trouxe pro meu mundo, né, dos vídeos, pro modo do Manny. E aí virou isso aí que virou até hoje em dia. Hoje em dia eu faço menos vídeos de varão Nego Doce, eu acho, do que antes. Que na febre do negócio fazia muito, só que é a minha essência, eu jogo muitos vídeos dele. E aí, como eu entrei muito nessa área do mundo gospel, então eu comecei a fazer muito vídeo também, voltado a vários temas, que pegou também, que andou. Hoje em dia eu tenho meio que um quadro no meu Instagram, que é as Irmãs do Coque,
que é as irmãs da Igreja da Revelação, que todo vídeo que eu jogo da irmã do Coque, o vídeo explode, que é o que eu tô também trabalhando em cima. E aí eu tô nessa, eu tô pra lançar agora também, quem tá ouvindo vai saber disso. Eu vou começar a fazer entrevistas dentro da igreja, entendeu? Já tem uns pensamentos, já tô jogando alguns no stories, vou jogar uns no feed. E minha mente é sempre assim, sempre criativa pra não ficar a mesma coisa, pra não ficar enjoativo, pra não ficar a mesmice e pro pessoal dar risada. Então essa foi a história do princípio, do começo, de tudo. Cara, que bacana, que bacana. Assim, eu acompanhei tudo de perto. E ver você hoje, assim, eu consigo lembrar com muita facilidade daquele primeiro dia que a gente já comentou aqui no podcast, que você foi lá me salvar no corte de cabelo. Depois da nossa amizade, a gente jogou bola, pô, anos e anos juntos, né? Jogamos no time de futsal, um salve lá pro Alegria Popular. Fundamos um time, quero deixar aqui... O Vintage! Vintage Futsal, inclusive eu fiz a logo e um dia eu vou cobrar meus royalties, porque eu fiz, a gente... mas assim, tudo passa, né, cara? E... O Vintage, você e o Bruninho criou o Vintage. Sim, os fundadores. Eu lembro até hoje, a gente tava no crack do Barreto ali, jogando um society, criamos o Vintage. Sim, hoje o Vintage tá aí, se eu não me engano, tá na primeira divisão, né? Primeira divisão, graças a Deus, ano passado a gente foi campeão da segunda, estava no elenco. Estou no elenco da primeira também, estamos aí para classificar aí, para poder... O primeiro objetivo, né? Classificar para subir, para jogar especial ano que vem, se for da vontade de Deus. E, mano, o Vintage cresceu muito. Graças ao Paulo também, vou deixar bem claro, sim. O Paulo assumiu a responsa, parceiraço nosso, e o Vintage também decolou e a gente fundou o Vintage, hein? Boa, boa. Galera, a gente tá se encaminhando pro final. Digo, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. A gente, pô, como a gente é muito amigo mesmo, a gente poderia ficar aqui dias conversando. Sim, verdade. Mas assim, eu acho que é legal porque aí, assim, quem não te conhece, que é do meu nicho, vai te procurar. Porque, meu, se vocês não conhecem o Vanão Nego Doce ainda, eu digo, vocês não sabem que vocês estão perdendo. Tá sem internet, né? Tá sem internet, só pode. E assim, digo, sofremos juntos com o nosso glorioso Timão, né? Tá difícil a situação, né? Mas eu acredito que a gente vai... Não é possível que a gente não vai sair dessa. Vai. Não é possível. Eu acho que, tipo assim, tem que chegar às vezes nesse nível, sabia? Eu penso assim, os caras olhar e falar, mano, tá fazendo muita besteira, vamos arrumar a casinha? Porque é muito grande, é gigante, não dá, né? Pra ficar nessa situação. Entendeu? Mas eu acho que vai melhorar. Vai montar uma basezinha ali que vai, mano. Porque, sabe por quê? Tem que estar no Mundial de 29, né? Acho difícil, entendeu? Mas a esperança é que morre. Digo, eu queria pedir pra você falar pra galera, quem quiser te achar, seu user do Instagram, do TikTok, como que a gente faz pra achar, inclusive também da barbearia. Top. Posso deixar uma mensagem final também? Com certeza, claro, com certeza, por favor. Bom, baseado em tudo que eu contei, um pouquinho da minha história, isso que tá acontecendo, esse podcast, também é uma parada que eu sempre pensei e falei, mano, eu quero um dia participar, então muito obrigado por abrir essa oportunidade pra mim, tá? Fico muito feliz de coração mesmo, mano. Muito feliz mesmo. Eu sempre, desde criança, quando eu vi que, tipo assim, as pessoas têm a biografia dela no Google, sabe? Pessoas importantes, eu sempre pensei que queria ser uma pessoa que tivesse uma biografia. Então eu creio que eu venho contando a minha história, ela já está sendo escrita. Graças a Deus eu já tenho alguma coisa para deixar aí de legado, né? E vou criar mais coisas aí. Vai ser tudo segundo a vontade de Deus. Então, primeiro de tudo, muito obrigado por essa porta. Deixar uma mensagem para quem tá ouvindo, para não desistir de seus sonhos, tá? Colocar tudo na mão de Deus. Você que acredita em Deus, coloque tudo nas mãos dele, confie. E seja você. Mano, haja no natural, não force nada. Porque a minha história ela é baseada tudo em coisas naturais. Nunca forcei nada e as coisas foram acontecendo. Fui só deixando Deus fazer as coisas, sabe? Deus abriu os caminhos, eu ia indo. Também você tem que ter fé, você tem que dar as caras sim. Mas essa consideração final que eu deixo contando a minha história até aqui mano, entregue tudo na mão de Deus. Persista nos seus sonhos sim, que as coisas acontecem.
E para quem não me conhece ainda e vai ter o prazer de conhecer, sim, porque através das minhas plataformas digitais. Barbearia.digo no Instagram. No TikTok também, barbearia.digo. No Instagram, o meu Instagram pessoal é digo.doce, o pai é nego doce. No TikTok tá digo.doce. Então, o que eu só posso falar pra vocês é que você que for lá acompanhar qualquer uma das redes sociais, a gente vai conseguir tirar um sorriso do seu rosto. A gente é muito bom nisso. E é isso. Boa, Digo. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Digo, também quero agradecer novamente a sua participação, agradecer pela amizade desses anos todos, né? A gente, como eu falei, jogamos bola junto, fundamos uma marca de roupa, ajudamos alguns parceiros, se tornamos amigos de outros amigos em comuns, né? E é isso, né? E a vida é isso, né? A gente vai construindo a história com o passar do tempo. E agradeço demais o que você falou aqui, né? O seu relato, como as coisas aconteceram, né? O seu modo de ver e entender a fé, que é isso muito importante, porque cada um de nós, a gente tem a nossa fé, cada um do seu jeito, né? Então, te agradecer novamente. E é isso, galera. A gente vai deixar todas as redes sociais do Digo nos episódios. Esse episódio sai no Spotify, também sai no YouTube. E vocês vão acompanhar as informações de quando sai esse episódio aí nas redes sociais, tanto do História Sem Crise, quanto também do nosso querido Varão Nego Doce, ou apenas para quem é próximo dele, Digo. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Valeu! Monstro, Deus abençoe. Tamo junto.